Pessoal, estamos aqui então começando o nosso programa Marcos Falopa, jogando com Marcos Falopa. A Copa do Mundo está chegando, então a gente preparou aí esse especial, falando a respeito da história do futebol, falando a respeito do futebol de hoje. O professor Marcos Falopa, que já trabalhou em mais de 90 países, em mais de 100 países, ministrando aula, dando treinamento, conhecendo e propagando o futebol, está lançando esse livro aqui, ó, O Jeito de Jogar Futebol. Professor, Copa do Mundo chegando, a gente começa a falar a respeito de futebol. O senhor tem muita história para contar. O senhor estava contando para mim nos bastidores, a gente preparando aqui esse bate-bola com o Marcos Falopa. Copa do Mundo, mais ou menos 40 países desses que vão estar na Copa do Mundo, os 46, o senhor teve algum envolvimento, né? 30. Quais são os países que o senhor... Aí você vai fazer o botão, vou contar Canadá, Estados Unidos, México, Curaçao, a Holanda, a Bélgica, a maioria desses países, Itália, uns eu trabalhei, outros eu analisei campeonato, outros eu fui dar curso, e com a FIFA na Suíça, participando dos programas da FIFA na Suíça ali também, e na França, participando de programas de futebol e Copa do Mundo. Então eu ia dar treino, ou ia até aprender, claro, a gente aprende muito, e tive a sorte de encontrar também com grandes técnicos, como o Binos Michels, na UEFA, mas era Europa ali e tal, na Holanda, no Ajax, Léo Benac, ele sabia tudo da Holanda, na Bélgica, o Anderlecht, na Itália então eu tive muito Capello, Trapattoni, que eu comecei minha carreira, o caso que era amigo de um amigo nosso aí, que é o Dino Sangri. Dino, todos sabem que é um ícone do nosso futebol aí. Se estiver vendo a gente, vai ver a gente, um abraço. E tantos países que eu nem imagino. Por exemplo, o México, falei, os Estados Unidos, são tantos que eu estava tomando nota e fui criticando qual que é o time deles. Dava uns treta. Porque na Ásia, por exemplo, Japão, dirigi time no Japão, a Catar, dirigi time no Catar, trabalhei no Marrocos, Iraque, todos que classificados são nível médio, né, tal. Eu fui pela FIFA no Iraque, uns 20 dias de treinamento para eles. Eles me ligaram uma vez para me contratar, mas estava um problema meio difícil lá, você sabe que lá é difícil, mas o pessoal gosta muito de mim. Eu ia, quando eu vivia lá, ia comer com eles x-kebab, que é a comida deles, e no mundo árabe também, os Emirados. Você falar aí, eu gostei muito. O senhor com certeza consegue diferenciar a característica principal. Vamos supor, você trabalhou lá na África, no futebol africano, e trabalhou no Oriente. Qual é a grande diferença do jogador de futebol africano e do futebol asiático? Existe, evidentemente... Vamos lá em poucas palavras, né? Isso. A diferença do africano é que tem a África, também tem as diferenças deles, culturais, atléticas, financeiras, religiosas. Então tem uma diferença. Tem país que é mais técnico. Vou te dar um que vai disputar a Copa que eu tive lá, que eu não falei, o Cabo Verde, tecnicamente, que vem com influência também portuguesa. O Japão, um trabalho com uma cultura diferente, muito firme, muito querer aprender, melhorar, eles melhoraram. E eu lembro que eu ia treinar a velocidade, aproveitava a velocidade deles, a inteligência, o time ser mais mecânico também. Japão, o alemão. Antigamente o pessoal falava o seguinte: o europeu ele tem cintura dura, né? Ele não consegue ter um desenvolvimento. Isso acabou ou ainda continua, professor Falopa? Não vai acabar nunca. Eu acho que isso é uma cultura, mas tem que como melhorar. Por exemplo, eu tive muito na Itália, eu estudei, trabalhei na Itália. Eles têm uma qualidade latina muito boa. Vontade, que nem se fala que é uma paixão o futebol lá. Eu vivi lá há muitos anos e eu acho que às vezes algumas coisas mudança na parte de organizar ou na parte técnica principalmente. Você vai fazer uma análise sobre a Itália, tecnicamente, taticamente está tendo problema. E eu trabalhei lá, eu lembro que eu fazia jogo com meus amigos, colegas
de treino, essas coisas, eu percebia que às vezes a gente dava um nó neles. Por que eu dava um nó? Porque eu usava mais uma técnica que a gente sabe, tem um know-how disso, e eles jogavam mais uma cintura, se chamou de cintura dura, mas tem uma dificuldade, mas eles preferem às vezes um treino avançado, mas pra você chegar no avançado, você chegar aqui, você tem que rodar, tem que ter um início, cultivar tem que ter uma base, isso aí, né? É uma semente. Eles têm uns programas, muitos na Inglaterra, eu participei, na Holanda, grassroots, tem uns jovens, e eu participo ainda. O que acontece? Desenvolve os pequenos, isso é muito legal, promove, tudo bonito. Aqui também tem isso aí, né? Aqui também tem os... Então você tem que copiar o que é bom, procurar fazer a manha do futebol da melhor maneira, com disciplina, técnica, tática e vontade e o balanço que nós temos. Agora, tudo isso, para eles aprenderem, eles foram aprendendo, eles vinham aqui fazer filmes em 1964, o Multishow teve aqui, teve a Holanda fazendo filme de futebol salão. Os caras não sabem. Eles tiveram todo eles um criam aprendizado, habilidade, e você vê que eles jogam, então há uma diferença. Por exemplo, na parte da Austrália, também eu joguei contra a Austrália, essas coisas, eles são duros, então você tem que saber jogar. Eu me lembro que o Bob Moore e o Banks foram visitar nosso treino lá em Bahrein, que é uma ilha perto de Catar, que agora está tendo aquele problema lá com o mundo árabe, a gente não está torcendo para parar rapidinho. E aí o que acontece? Você ganhei jogo assim com eles, porque eu sabia usar meus, não é segredo, a minha técnica, saber jogar com bola no chão. Eu tive a sorte de conviver com grandes técnicos, que eu falei para você. Além disso, eu convivi com o Evaristo de Macedo, Brandão, Otto Glória, que me ajudou na carreira. E eu fiquei treinador, e o Otto Glória falou: você vai seguir a carreira de treinador. Otto Glória eu quero ser preparador de Portugal na Copa de 66. Eu quero ser preparador. Ele falou: não, vai ser treinador. O senhor falou de passagem, de uma coisa que eu acho muito importante que nós estamos acompanhando. 3 Copas do Mundo já que a Itália não vai chegar. O futebol italiano acabou ou é um momento circunstancial? E eu emendo já essa pergunta numa outra. Eu percebo que o futebol italiano está tendo essa defasagem, vamos colocar assim. Acabou, acho que é um termo um pouco pesado, porque estava exportando, né? Exportando muito jogador de futebol. O que aconteceu com o futebol italiano? Vamos lá, eu estive há anos aí em São Siro, na Inter de Milão, estive aprendendo até com o Trapattoni, que era necessário, aprendendo ali com os alemães que jogavam o time dele, o Klinsmann e tantos. O que acontece? Não vai acabar, mas vai sofrer se quiser continuar assim. Aí vai, não classifica. Então, a ideia que eu fiz um projeto até para eles, era de criar um trabalho que formasse e soubesse formar. Você pode fazer um bolo, mas se você não souber pôr açúcar, pode fazer uma comida, uma carne, se você não temperar legal, não vai. E o legal tem que ser bem temperado. Os estrangeiros saber quem contrata, limitar às vezes aí e tomar cuidado. Por exemplo, na Inter eu fui dar aula, estava no civil, fiz uma proposta para eles de montar uns mais italianos. Os caras precisam disso. Precisava agora, isso é ano 2000. E eu pertenço à Federação Italiana. Eu pertenço ainda, eu sou da Federação dos Treinadores, da Federação, tudo. O que acontece? Você vê que eles têm alguma qualidade, um moleque, mas chega num ponto ali não pode subir porque tem um estrangeiro. Então aí é um prejuízo enorme. Vai desistindo. E tem que a cultura deles vai desanimar se não. Mas vai vir um jogador aí, tem tanto jogador que tem qualidade na Itália, garoto que vem, mas o maestro é importante. A gente é importante, nós somos importantes. Como gestor, hoje eu sou gestor técnico, coordenador e também treinador, mas muito treinador dá para saber trabalhar isso aí. Tem que saber orientar. Se você perguntar, trazer aqui o Leão, trazer o Luxemburgo, todos eles sabem isso aí. Né? Não há nem dúvida. Scolari, o Tite,
quem tiver. E o Ancelotti vem mesclado nisso aí, porque ele trabalhou muito com o brasileiro, mistura. Ele conhece o futebol brasileiro porque ele atuou com jogadores brasileiros. Você vê que ele recebeu um livro meu, até brincaram depois lá dentro. Pô, eu não podia falar para ele, ó, o jeito brasileiro de jogar futebol é que ele podia copiar alguma coisa daí. Mas ele não precisa copiar, não. Falando nisso, o professor Marcos Falopa, nesse bate-bola aqui com o Falopa, queria mostrar aqui esse livro que saiu em língua portuguesa e anteriormente tinha saído em inglês aqui, ó. Tem 2 versões. Professor, vamos falar a respeito do futebol brasileiro, que aliás é o assunto do seu livro. Futebol brasileiro, o que acontece com ele nesse momento que a gente percebe uma defasagem? A gente não tem um grande ídolo na seleção brasileira. Temos aí o Vinícius Júnior, tem o Estevão, mas a gente não tem aquele jogador nessa Copa do Mundo. O Neymar está passando por problemas físicos e até, eu vou dizer até agora nesse momento também psicológico, porque é uma pressão muito grande nele, mas nós estamos contando no máximo com 2 jogadores, Estevão e Vini Júnior. O que aconteceu com o futebol brasileiro é que essa falta de grandes jogadores. Nós não temos uma seleção que a gente possa dizer que tem um time forte, não temos. Numa parte do que você me perguntou no começo, o trabalho, não todos os clubes trabalham legal, bem à base. Você viu o caso do Palmeiras, quantos jogadores? Com 50 já. Né? Eu trabalhei lá, não era assim. Nós íamos treinar no campo lá na USP, ia treinar lá no campo do Bongovelli, era uma luta. É uma luta, porque fica meio amador, mas a gente acha atleta. E às vezes é também a formação de um dirigente que trabalha em futebol. Por exemplo, quando eu assumi o Palmeiras, era o aspirante e o O Leão saiu, foi para o São José, e eu assumi o Jair Pereira. O Jair me convidou, o pessoal acertou comigo, o Mustafa me convidou, eu falei, eu vou. Aí eu fui, e você vê que chega aqueles moleques e tudo, aqueles crioulinhos, aqueles caras com aquele jeito deles lá. Tal. Uma ginga brasileira, né? Uma ginga, Ele falou, esse é do outro treinador. Eu falei, do outro treinador não, ele pertence ao Palmeiras. Tudo bem, como é que você vai fazer? Manda todo mundo embora? Eu falei, não, sobe no ônibus. Aí eu fui para Pirituba, treinar lá no campo do Pirituba. E quando eu voltei, o dirigente, conheci gente boa, tal, não tem culpa, é uma reação de que não tem informação e não sabe que leva tempo para formar, não sabe que se aquele treinador é mau, o que está subindo não pode mexer com esse jogador bem. O Dorival assumiu, o time fez mágica com o Corinthians, na minha opinião. Só que chegou um ponto, parou. Agora o Diniz assumiu, o time cresceu de novo. Então depende de como você lidar com isso aí e manter. O importante é manter, é difícil, mas manter. O que acontece? O diretor perguntou, e aí, você mandou, quando eu voltei do treino, quantos foram embora? Falei, ficaram 16. Você não mandou todo? Não, era Galeano, era Alexandre Rosa, era tanta gente boa, Marcinho, era Sidney. Imagina se o senhor dispensa. Nossa, Arnaldo. Eu acho. E Dorival era do profissional, né? Ele jogava também para nós, mas pediu para não jogar. Eu falei, que eu tinha treinado ele com 12 anos no Marinho, para ver se ele... E ele foi bem, deixou concluir, senão ele jogava bem, aí perguntou, ele dá no couro? Eu falei, dá no couro, eu vou precisar continuar treinando, jogando. Esse é um mal que eu digo é um ponto, que você pensa que ele driblou, fez, tá cheio de Pelezinho por aí, mas às vezes não é o Pelezinho. Eu tenho uma academia de futebol em Botucatu, na prefeitura, e o importante, sempre vem 2, e ele se não joga, vê se esse moleque que não joga pode ser. E se não pode ser, cria ele como uma educação, uma formação e tal. É um ponto, mas o ponto é saber desenvolver esse que tem o jeito para jogar. Então meu livro entra aí, o jeito brasileiro de jogar futebol. E eu queria mostrar aqui, o professor Falopa tem muita história para contar, e aqui no livro dele, ó, ele está aqui só com os campeões mundiais. Eu trabalhei aí no Pacaembu, eu vou falar, nós estamos aqui no Pacaembu, no Museu do Futebol. Professor Falopa, é o seguinte, nós estamos aqui no Templo do Futebol e essa aqui é a versão inglesa, né? Que é o primeiro livros que saíram. Saiu primeiro em inglês, depois o senhor adaptou para o português. E eu trabalhando com o Pelé aqui, com o Pelé. Muito importante.
E esse livro foi... Aqui com o Zagallo, né? Na versão E brasileira. os primeiros já com o livros Zagallo. aqui saiu em espanhol, saiu em inglês. Os primeiros livros foram recomendados pela FIFA e pela UEFA. E ele é recomendado. E agora a FIFA recebeu meu livro, que é bilíngue em português e inglês. Mas bilíngue para quê? Por quê? Eu estava trabalhando nos Estados Unidos, trabalhei muito nos Estados Unidos dando programa para CBD. Depois virou CBF. Então foram 4 a primeira vez. Na segunda chamaram 20 e eu estava incluído. Aí o Otto Glória virou para mim e falou assim: porra, tu é treinador, eu já sei. Eu olhei para ele assim, porque eu era novo, e então, nós temos todos os resultados do seu dos Estados Unidos, trabalho que era, eu levei anotações. Aí o irmão do Pelé falou assim: faz um livro, falou. Eu falei, não. Foi aí que surgiu ele falou a assim ideia para do mim, livro. falei, você põe o teu irmão na capa? Ele pôs mesmo, o irmão dele está na capa, você pode ver aqui atrás. Nesse exemplar Esse aqui, né? pequenininho não está comigo. Ele está aqui, Eu tenho ó. ali. Aqui. Professor, estamos aqui no Pacaembu, Museu do Futebol. O senhor participou da primeira Copa Pelé com a equipe do Luciano do Vale. Foi. Qual foi a dele. sensação do Pelé naquela ocasião? Vamos falar um pouquinho do Pelé. Naquela ocasião de jogar aquela partida, fazia muito tempo que ele não jogava, participar daquele projeto do Luciano do Vale. O projeto Luciano do Vale começou que eu fui visitar o Pelé e o Zoca, que era muito meu amigo. Nós chegamos a jogar veterano nos Estados Unidos, tudo. Ele falou para mim: sobe com o professor Mazei. Eu subi de carro com o Mazei, e o Mazei pegou e me faz um convite na estrada, vou ser rápido. Que você fez isso na Arábia, por que você fez tal? Treinei assim e tal. Porra, você vai treinar o Pelé. Aí, cara, quase que eu tive um infarte. Por quê? O Pelé vai voltar, o professor Pelé parou, tinha parado recente, estava em forma. Sim. Aí ele falou, não, ele vai. Aí o carro para subir Imigrantes para uma luta. Ele falou, não, você vai treinar, você, o Luciano que é o chefe, vai ser o treinador e você fica auxiliar. A mim, estou fazendo bolo, estou contente. Aí eu ajudava a dar treino, eu fazia treino 3 ao 3 com ele. A maioria participava. O Pelé, claro que não podia atender todos os dias, tinha um businessman, muito requisitado. Já era. Agora, o que é treinar aqui no Pacaembu? O aquecimento. O Pelé vai falar para se aquece, pô, sou Mazei. E me trouxe para a seleção com o Luciano. Aí vamos aquecer. Os repórteres ficavam atrás dele. Eu jogava a bola para ele matar e tocar. O repórter ia atrás, falei, daqui a pouco eu vou jogar a bola para eles também matar e tocar. Eu falei, rei, a gente vai chamar ele de rei. Rei, vai para a direita que eu vou jogar, vou falar à esquerda. Ele rapidinho, ó. Já ganhou, Os repórteres iam para a esquerda, eu metia à direita. Ele entende, nossa, ele era super e nunca inteligente. esquece da pessoa, era humilde. O pessoal às vezes fala dele, eu não acho legal, que podia ajudar mais. Todo mundo pode ajudar mais, você pode ajudar mais, mas ninguém sabe os problemas que você tem por trás. E ele, ponta firme. Quando eu não conhecia ele, uma vez fui no Juventus e ele foi inaugurar uma estátua. Eu conhecia ele, mas não assim. Ele deu um pontapé inicial e saiu. Eu estava lá fora, queria falar com ele, dar um abraço nele. Aí fui assim na mureta ali do vestiário do Juventus. E ele veio e falei, ele vai pro vestiário. Aí eu falei pro porteiro, deixa eu entrar, que eu trabalho também com a FIFA, tudo. Às vezes os caras aqui pensam que FIFA é carteirinha de colégio, não era. Aí ele pegou e falou, não, o senhor não pode, então, o seu nome qual que é? Marcos Falopa. Ele escutou, lá no vestiário do Juventus. Falopa, professor, eu quero falar com o senhor. Eu falei, pô, o rei por chamar de professor, eu tô com moral, né? Aí eu fui lá conversar com ele me fez um convite para fazer um trabalho para ele com jovens. Não andou porque já tinha gente envolvida, mas ele é sensacional, uma mentalidade adiantada. Todo mundo falava o professor isso. Mazei, professor Mazei, um grande homem, falou, ele tem 8 em tudo. Quer dizer, o cara que é regular e a nota máxima, 8 ou 10, né? Eu dou 10. Só que ele é fora de série. Eu estou num treino, apitando um treino coletivo, e aí a gente aprende negócio de árbitro, né? Cada que você para um técnico, você tem que saber de arbitragem. Aí o que acontece? Ele num lance lá foi falta, aí o Teodoro,
desse tamanho, volante da Ponte, que eu estava na seleção, falou, põe o pau da Falopa. Aí eu perguntei, você quer o apito? Né? Aí o Rei, o Pelé estava ali jogando no time dele, falou assim, não, é falta deles mesmo. Então o Pelé comandava. E ele deu um drible no Alfredo, no treino. Passou a bola para lá, passou para cá, houve um erro. Ele fazia assim, ó. Porra, podia dar certo, podia dar certo. Então, a mentalidade dele é competitivo, espírito de luta, técnica. Professor Falopa, nós batemos esse papo aqui, volto a dizer, estamos nas vésperas da Copa do Mundo. Minutos aí, e o senhor tem esse livro aqui, O Jeito de Jogar Futebol, saiu no Brasil. Eu vou te entregar. Muito obrigado. Falamos aqui do professor Júlio Mazei. Vou aproveitar aqui e falar que a filha do professor Júlio Mazei, a Marjorie, um beijo para você aí. Está preparando o livro do pai dela, feito por nosso amigo Odir Cunha. Sim. E é um momento muito legal, Copa do Mundo, porque é isso que acontece. A gente se encontra, fala sobre futebol, relembra as histórias, fala das possibilidades das seleções. E foi muito gostoso esse nosso aqui, o bate-bola com Marcos Falopa. Marjorie, se precisar um testemunha para falar do professor Mazei, eu sou testemunha como instrutor técnico da FIFA por 20 anos. Só antes de terminar, o que o senhor acredita que vai acontecer na Copa do Mundo? Um palpite? Um palpite? Tem a paz primeiro. Sim. Porque o homem do país deles lá não é mole. Eu acho que não dá para falar quem é o favorito, mas você vê França, você vê Bélgica, você vê a Alemanha, esses países, a camisa pesa. Se a Itália estivesse no meio, mesmo ela entrando por baixo lá, ela ia atrapalhar. Brasil, óbvio. Argentina, perigosa. E tem país que pode surpreender, chegar num ponto legal, que você fala Japão, você fala da África, o Camarões, você fala o time no Marrocos. Eu estive no Marrocos dando curso para eles, o interesse deles para países de língua árabe. Mas tinha uns 20 na classe, tinha uns 20 marroquinos. Tinha uns 3 do Emirados, 2 do Catar, mas o interesse deles... Mas foi um brasileiro que foi pioneiro lá, chamado Farias. Fez um trabalho com a seleção em 86, amigo meu do Catar. Trabalhava com o Carlos César, que eu faço as lives. Um abraço a todos aí, hein? Legal. A Copa do Mundo já começou. Tivemos então aqui o nosso bate-papo falando de futebol com o Marcos Falopa. Tem muita coisa por aí, a Copa do Mundo está chegando. Mais uma Copa do Mundo. De São Paulo com o professor Marcos Falopa, direto do Templo do Futebol do Pacaembu, Luiz Carlos de Almeida.